conectando. Aleluia! Conseguimos chegar. Pois é. As nossas novas... Estava afinando aqui na tecnologia do Facebook. A nossa nova forma de interagir na atualidade é justamente essa, que são as lives, né? Onde a gente tem que manter o distanciamento social e os cuidados com o coronavírus. E eu me sinto extremamente gratificado, Jaciara, em me recebê-la aqui mais uma vez. A gente que já tem feito outras atividades, né? Seja aí na rádio, seja atividade na rua mesmo. Mas recebê-la aqui, tê-la conosco aqui fazendo essa participação, justamente uma participação especial, para que a gente possa debater aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Traga o seu boa noite aos nossos convidados, aos nossos que acompanham aqui no nosso canal. Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso, o pequeno atraso, mas eu tive uma dificuldade aqui no meu notebook, aí acabei que tive que conectar pelo celular. Então, é com grande satisfação, né, com grande honra que eu estou aqui para a gente poder dialogar um pouco, né, sobre esses 30 anos do ECA, né, como diz o título da live, de conquistas, lutas e resistências. E aí a gente está aqui para discutir e enriquecer esse debate, tá joia? Marcela, para que o nosso espectador entenda, faz um pouco da tua biografia, diz quem é você, a tua formação, né? Faz um pouco para que o nosso espectador entenda quem você é. Deixa eu tirar o óculos, porque está refletindo muito, eu fico incomodada. Bom, gente, eu sou Jaciara Lima, né? Completei 33 anos ontem, né? Estou de parabéns. Eu vim profissionalmente da base da educação, né? Fiz curso de magistério ainda na adolescência, no Instituto de Educação da Paraíba. Me formei, né, professora, lecionei turminhas de primeiro até o quinto ano, onde eu pude trabalhar durante 10 anos nessa perspectiva da educação. Me formei enquanto pedagoga, né, em nível superior, trabalhei em algumas escolas privadas aqui do estado da Paraíba, trabalhei também em algumas ONGs enquanto educadora social também, desenvolvendo alguns projetos. Posterior a isso, paralelo a isso, nesse meio termo, prestei novamente o Enem, né, o PSS na época, que eu não sou tão novinha assim, e aí tive a gratidão, né, de conseguir passar na Universidade Federal da Paraíba e cursar o curso de Serviço Social, né? Graduação esta que eu concluí no ano de 2017. E aí eu fui trilhando esse caminho através da política da educação, através da política da assistência social, né? Trabalhei também no governo do estado da Paraíba, na Secretaria de Desenvolvimento Humano do nosso estado, onde estive à frente também de alguns projetos, de alguns programas, né? E aí vim costurando essa trajetória profissional e desde o ano de 2016 eu trabalho, né, estou conselheira tutelar nessa missão, mais de frente na luta, né, da perspectiva da garantia do direito, da proteção, tentando fazer o que eu posso, né, diante e de acordo com as minhas atribuições legais. Todavia, entretanto, a gente não dá conta de tudo sozinha, até porque nós trabalhamos com o que nós chamamos de SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos. E junto a este SGD, trabalhamos também com a rede de proteção, que nada mais é que atores, né, políticos e pessoas públicas envolvidas, professores, educadores, assistentes sociais, psicólogos, gestores, secretários, desembargadores, promotores, juízes, que trabalham todos juntos numa perspectiva da primazia, né, do direito e da garantia da proteção integral das nossas crianças e adolescentes. E aí o meu caminho, que me levou por esse lado, e hoje eu sou muito feliz e realizada no meu trabalho, né, no que eu me proponho a fazer. Muito bem. As pessoas que ainda não conseguiram se conectar conosco, vai lá na rede de internet, procura a página do professor Edson Gomes, e lá na página do professor Edson Gomes vai estar lá
o link de produção ao vivo e aí pode acompanhar. Queria agradecer ao nosso Milton Santos, lá do Rio de Janeiro, desculpa, lá de São Paulo, que também está nos acompanhando, e todos os nossos espectadores que estão aqui conosco, acompanhando esta live. A gente fica muito agradecido pela presença de vocês. Inicialmente, vamos tratar a arte. Eu acho que a arte é um elemento importante, né? Até porque dentro desse sistema de proteção, a gente tem educação, arte, cultura e etc. Mas eu queria iniciar com você trazendo dois elementos da arte, um da sétima arte, que a gente chama, que é o cinema, e eu queria trazer para você primeiro a lembrança ainda da minha fase de adolescente, quando você ainda não era nem nascido. Quando você não era nem nascido, que é o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. E com certeza você, quando chega nos bancos da universidade, né, você viu esse filme nos cursos que você participou, não há como não ter visto esse filme. E o outro filme que eu queria trazer era o filme Parada 174, que retrata a trajetória de Sandro, que é um dos sobreviventes lá daquele massacre chamado Massacre do Carandiru. E aí, o que é que eu queria trazer com isso? Eu queria que você fizesse uma fala como que o cinema, ora denuncia e ora cria um estigma sobre a criança e o adolescente, sobretudo o adolescente e a criança em situação de risco. Ver se você conseguia fazer essa ponte, tendo como elemento base essas duas produções cinematográficas brasileiras. Assim como o cinema, a televisão, a rede social aí hoje mais de forma massiva, né? Ela sempre traz essa questão da proteção e do apontar de dedos, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de atenção que a gente consome também. Uma vez que tem a boa imprensa, aquela que passa a notícia de forma correta, e tem o que nós chamamos de imprensa marrom. Então, a gente tem que ser seletivo. Eu sempre costumo dizer que nós temos que filtrar o que nós consumimos, né? Então, isso é muito importante. De um lado, a gente traz a perspectiva da proteção, do outro lado, a gente traz a perspectiva do massacre, do apontar de dedos, né? E aí, nós, enquanto cidadãos, enquanto defensores dos direitos das crianças e adolescentes, fazemos essa reflexão, né? Quem é que cria esses monstros na sociedade? Por quê? Que tipo de criança, que tipo de adolescente nós estamos falando, né? A gente tem que, como eu falo sempre nas minhas falas, a gente tem que olhar na perspectiva da totalidade. Então, é muito comum, professor Edson, a gente ler, né? Talvez os mais jovens aí nem tanto, mas era muito comum a gente ler em manchetes de jornais, por exemplo, uma manchete da seguinte maneira: menor infrator assalta adolescente, né? Então, assim, a gente vê nessa simples manchete um preconceito. Por que menor infrator? Por que não adolescente assaltou outra adolescente? Porque o menor infrator, que inclusive é um termo errôneo, né? Que o termo correto, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, é menores em conflito com a lei. Em que perspectiva nós tratamos esse adolescente? Então, a gente tem que ter essa análise de conjuntura, essa análise de uma forma totalitária. Obviamente, nós vivemos numa sociedade onde algumas pessoas entendem que, por exemplo, como o adolescente com 16 anos de idade tem o direito ao voto, ele também tem o direito a obrigação, digamos assim, de ser preso, né? Ser preso no sistema penitenciário, né? No sistema prisional, que é diferente do que nós temos hoje, né, para os adolescentes, que é o sistema socioeducativo. Então, a perspectiva é diferente. O adolescente ele não vai deixar, como eu posso dizer, de arcar com sua responsabilidade e com seus erros e de pagar na forma da lei. Porém, a modalidade da política é diferente. Não é uma política punitiva, é uma política ressocializadora, uma política de socioeducação. Então, aí é uma discussão bem mais ampla, bem mais profunda, né? Saindo mais da arte cinematográfica e partindo para um outro tipo de arte, eu diria, mais para a literatura, para a arte literária, e aí eu queria trazer uma máxima aqui para que a gente
e especialmente você, pudesse pensar, digo, a gente, nossos espectadores, os nossos face friends que estão nos acompanhando, pudesse pensar conosco, e a máxima é: pau que nasce torto, morre torto. Né? E isso tem muito a ver, mostrando os dois lados. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, você tinha o chamado Estatuto do Menor, né? Foi criado em 79. Esse estatuto vigora até 1990, quando sancionada a lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a mentalidade, mesmo 30 anos depois, a gente ainda costuma, aí eu digo a gente pensando nessa totalidade da sociedade, não a gente, eu e você, é claro que a gente tem um pensamento diferente, muitas vezes as pessoas dizem: você pensa assim porque você é de esquerda, pega um bichinho na sua casa, leve para você criar, né? Como se o poder público não tivesse responsabilidade. Aí eu queria que você iniciasse justamente por isso: pau que nasce torto, morre torto. Na minha concepção, não. E eu posso provar. Literalmente falando, se a gente plantar um pezinho de feijão naquela experiência que toda criança já fez um dia na escola, eu como professora, inclusive, já fiz com meus alunos, da germinação, né? A gente pega uma semente, pega uma sementinha de feijãozinho e ele vai nascendo. Se ele nascer tortinho e você colocar um pauzinho, amarrar, fazer uma espora, você vai ver que aquele pau vai se endireitar. Ele vai seguir pelo seu crescimento correto. Eu estou dando um exemplo de um feijão, uma plantinha com um caule um pouco mole, posso dizer assim, no popular, mas também serve para outras plantas. Então, existe conserto sim, né? Quando o senhor traz essa fala do Código de Menores, que era anterior, era o que antecedia o Estatuto da Criança e Adolescente, vale salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um grande marco na conquista e na luta da garantia de direitos de criança e de adolescente, né? Como a gente já ia falando, mundialmente, em todas as sociedades, de todos os tempos, de todos os continentes, né? Principalmente o europeu, porque, como a gente sabe, desde o tempo da colonização, nós trazemos um pouco dessa cultura europeia, né? E a gente sabe que toda criança, ela não era vista como uma criança, ela não era vista como ser em desenvolvimento, por exemplo, físico, psicológico, cognitivo, mental, biológico, né? Ela era vista nos séculos anteriores, né? No tempo do medievo, como diz a história, como adultos em miniaturas. Então, não existia a perspectiva da proteção. Essa perspectiva da proteção é uma perspectiva totalmente inovadora, que ela vem justamente com a lei máxima, né, a lei magma do nosso país, que é a Constituição Federal de 1988, onde ela traz no seu artigo 227 um artigo relatando a questão da proteção, da obrigatoriedade de proteção integral à criança e ao adolescente. Então, o primeiro grande marco que nós temos aí, nessa política de criança e adolescente, é a Constituição Federal de 1988. E aí, 3 anos depois, né, em 1988, 89, 90, sou ruim de conta, viu? Sou boa só com palavra. 2 anos. 2 anos, obrigada. E aí, no ano de 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, que não é uma lei que surge do nada, né? É como a gente costuma dizer no serviço social e nos cursos da área de humanas que trabalha essa política de proteção, é um direito conquistado, né? Houveram várias pessoas que lutaram, vários movimentos nacionais, né, de meninos e meninas de rua, de crianças e adolescentes, de redes que se organizam em todo o nível e território nacional, da UBS, da UNES, né? Vários movimentos sociais, o próprio MST também, que muita gente julga, né? Tem julgamento com esse movimento, mas não sabe o povo, que esse movimento conquistou muitos direitos para nós, principalmente nas causas trabalhistas, e aí a gente consegue chegar a esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade é o desdobramento do artigo 227 da CF. Então, a gente passa
deixa de ter a visão policialesca, a visão punitiva da criança e passa a ter a visão que a criança ela já é cidadã, porque ela tem direitos, né? Ela não é uma folha em branca, ela não é um ser inacabado, mas ela tem o seu desenvolvimento e ela precisa se desenvolver de forma plena, entende? Então a gente sai do resquício de Código de Menores, né? Que é aquela proteção, na verdade não é proteção, que é da punição e passa para a proteção. E muita gente hoje na sociedade que viveu essas décadas passadas, que acompanhou um pouco isso, né? Aí se a gente fosse falar, marcar os conceitos históricos, a gente ia falar da FEBEM, da FUNABEM, dos programas que pintavam aí nos comerciais políticos como a cura e a salvação para as crianças de baixa classe social, de baixa renda, pobres, né? Como a gente diz no nosso popular. E aí, quando na verdade nada mais é de que uma política excludente, né? Onde as genitoras, as famílias colocavam seus filhos lá, achando que eles iam sair de lá, doutores, formados, e nada mais é que um lugar para os meninos serem punidos, né? Então, assim, a gente evoluiu muito. Como é que na Paraíba, as chamadas colônias agrícolas, né? Que essas colônias agrícolas elas foram pensadas dentro desse sentido do Código de Menores de 79. E uma das famosas aqui na Paraíba, inclusive pelos castigos aplicados aos adolescentes que lá terminavam, que lá caíam, era a chamada a colônia agrícola do Pindobal, que ficava lá em Mamanguape. Eu, já na fase adulta, fui visitar o local onde funcionava, né, a Casa dos Horrores. E a gente vê que era completamente afastado dos centros urbanos, onde a gente pode dizer, não adianta gritar, porque ninguém vai ouvir. E uma das coisas que me tinha muito, assim mesmo, já adulto, e não me saía da memória, eram as ameaças que eu sofria com membros da minha família. Eles diziam, olha, se você não se ajeitar, se você não cumprir sua tarefa, eu vou colocar você no pisoval. Porque lá é o lugar de dar jeito a gente que não presta. Então, essa era uma ideia que sempre estava na nossa cabeça presente. Né? E assim, quando eu fiquei adulto, que eu comecei a estudar o tema, eu terminei em visitar o lugar, e era como se você... A sensação que você tem, embora eu nunca tenha ido, mas as pessoas dizem que tem, é como se você lá... como você frequentasse os muros das lamentações lá no Oriente Médio. A gente saindo dessa fase mais, digamos assim, de palco nasce torto das artes, né? Do palco nasce torto morre todo, a gente vê que é a Constituição do 85, e você traz isso muito bem, ela estabelece a dignidade da pessoa humana como um princípio basilar da Constituição, né? O direito a uma cidadania. E aí, quando a gente fala de indivíduo, esse indivíduo, seja ele menor, seja ele maior, seja ele homem, seja ele mulher, independente da sexualidade, do sexo que ele tenha, o reconhecimento da igualdade entre os seres humanos. Portanto, a gente pode pensar que uma criança, dentro desse princípio da dignidade humana, teria os mesmos direitos que um adulto. Portanto, se o adulto não pode ser maltratado, se o adulto tem direito a se alimentar, essa criança teria esse mesmo direito, não poderia ser privada desse direito, e a garantia de que essa igualdade da cidadania estaria acima da desigualdade social, que é para onde a gente vai descambar agora, pensando na desigualdade social. E você já trouxe aqui muito bem o artigo 227 da Constituição, né? E justamente esse artigo 227 da Constituição é transportado lá para o artigo 4º, exatamente, da Lei de 69, né? Que é onde ele vai falar da liberdade, de saúde, da convivência familiar, da educação, da convivência comunitária, que muitas vezes a gente não consegue perceber a importância disso, né? A importância do esporte na vida da criança e do adolescente, a questão do respeito, né? A questão do respeito, o direito à vida, a dignidade, o direito à cultura, o direito à profissionalização e o direito ao lazer, né? Como premissa absoluta dessas prioridades, né? Que é a prioridade da dignidade da pessoa. E aí eu te faço, né,
para que você traga uma fala, não uma pergunta, mas que você traga uma fala, a respeito justamente do processo educativo da importância dessa convivência comunitária. E eu digo dessa importância porque nós e você, nós somos filhos das comunidades. Nós vivemos, nós viemos, não importa onde nós chegaremos ou onde estejamos, eu acho que uma das coisas que nos coloca firme diante da vida é justamente essa percepção de quem nós somos e de onde nós viemos. E a partir dessa convivência comunitária, nós construímos, nós chegamos num alicerce para a nossa vida futura. Como é que você enxerga isso a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente? É verdade, professor. A gente tem, como eu posso dizer, raízes profundas, né? Eu costumo dizer que as pessoas que são assim de comunidade, parece que já nasce, junto com o nascimento já vem a expertise, né? Porque tudo para a gente é mais difícil. Então, a gente tem meio que uma expertise de correr atrás, de acordar, de ser, como a gente diz na comunidade, de ser ligeiro, né? De ser ativo. E a questão da desigualdade social é uma questão que não se prende apenas à política da criança e do adolescente, né? Ela é uma política social, né? Uma falta de uma política social, o que ocasiona a desigualdade social. E aí o meu lado de assistente social fala que, né? Eu não posso negar os ensinos, os valiosos ensinamentos que eu tive na academia, né? Científica, na UFPB. E nós vivemos numa sociedade, eu acho que é o meu... É aí? É o nosso Acauã, sobrevoando os céus do Cristo. Verdade. E aí Daqui a pouco ele chegar no Jardim Samaritano, viu? Não é? A gente tem que ver que nós vivemos num modelo de sociedade, né? Existem vários modelos de sociedade, comunismo, socialismo, capitalismo, dentre outros. Então, o sistema que nós vivemos hoje, o mundo todo, né, a grande parte, com exceção de alguns países, é o sistema capitalista. Então, já dizia o velho filósofo Karl Marx, né? Nas suas grandes autorias, no seu grande livro conhecido, o Manifesto do Partido Comunista, que a história da sociedade é a história da luta de classes. E que classe é essa que a gente está falando? Na época do livro, né, era a burguesia versus o proletariado. Hoje não é mais a burguesia versus o proletariado, porque nós não vivemos mais nesse tipo de nomenclatura de sociedade. A gente não utiliza mais, está ultrapassado. Mas seria, trocando em miúdos, a pobreza contra a riqueza. Ou seja, para a riqueza existir, tem que haver a pobreza, tem que haver a base. E inclusive, o senhor deve conhecer, né? Esse mesmo autor, Karl Marx, que é mundialmente conhecido, mundialmente estudado, ele fala justamente de algo chamado... faltou minha palavra agora... Exército industrial de reservas, né? Ou seja, é pouca demanda para muita oferta, né? Então, assim, não vai ter trabalho para todo mundo, não vai ter esporte para todo mundo, não vai ter lazer para todo mundo, não vai ter cultura para todo mundo, não vai ter moradia digna para todo mundo, porque esse é o modelo de sociedade que nós estamos vivenciando agora. Porém, todavia, entretanto, nós também vivemos em um país que se chama República Democrática do Brasil, ou seja, o nosso regime é a democracia. Mas, Jaciara, por que você está falando tanto de democracia? Porque nós, no nosso país, no nosso modelo de gestão, nós escolhemos os nossos representantes para estar no poder, né? Então, no que a gente escolhe o representante para estar no poder, a gente tem que escolher alguém que, de fato, nós acreditamos, que, de fato, vá defender as bandeiras que nós acreditamos, a bandeira da igualdade social, a bandeira da defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos humanos, da moradia digna, do esporte, da cultura do lazer, enfim. E aí o senhor há de convir comigo que, por exemplo, qual é a cultura que nós, moradores de comunidade, temos? Que tipo de cultura a nossa criança e o nosso jovem hoje acessa numa comunidade? Será que o nosso jovem ele tem condição de ir a um teatro, de assistir um clássico, por exemplo, de Shakespeare, por acaso, de uma literatura mundial, por exemplo, Romeu e Julieta?
né? Que tipo de cultura é nos ofertado? Não sobra nada. Aí essa sociedade, essa gestão, cultura, né? Que deveria ser uma cultura de todos, ao mesmo tempo aponta o dedo para aquele menino que é de comunidade, que dança o passinho, que gosta de funk, que gosta de outro tipo de música, mas aquilo é o que sobra para ele, é aquilo que chega para ele, é aquela linguagem que ele entende. Entende, professor, a reflexão? A gente tira, a gente nega para poder punir, para poder julgar, né? Nós criamos os monstros da sociedade e depois queremos matá-lo, ou clamamos pela redução da maioridade penal, onde eu, enquanto... Quando esses movimentos afloram, né, como a corpo, e aí você traz elemento importante, o funk, o hip hop, o grafite, etc., essa classe média e média alta, ela marginaliza esse desenvolvimento cultural como sendo uma cultura inferior, como sendo uma cultura marginária, não no sentido da margem da sociedade, mas marginária no sentido do crime, né? De forma a não reconhecer essa cultura, nem como cultura popular, nem como cultura erudita. E aí a gente precisa pensar isso como elemento de cultura, inclusive a gente tem projetos fantásticos nas comunidades do Rio de Janeiro, porque a gente tem aqui nas comunidades também projetos fantásticos de cultura, do hip hop, do grafite, né? O próprio teatro de rua, o próprio teatro de rua, Mambembe, né? A gente sabe que na comunidade, né? A gente fala desse ponto porque é o ponto que nos é em comum. A gente sabe que existem pessoas de bem, existe família, existe classe trabalhadora, na sua grande maioria. Mas a comunidade em si, né, a favela, como as pessoas abominam tanto, porque para mim não é motivo de abominação o termo favela, para mim é motivo de orgulho, entendeu? Não é porque se chama comunidade que as coisas mudaram, não. Eles apenas estão tentando maquiar, né, esquecer e deixar um nome bonitinho, né? Mas a gente sabe que esses acessos, essa cultura nos é negada, não é verdade? Não chega para a gente, não chega de forma alguma. O que está previsto, inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, como o senhor acabou de frisar. Então, a gente tem que ter essa mente aberta. E quando o senhor fala assim, dessa questão da criminalização, de fato existe sim uma criminalização da pobreza, óbvio que existe, né? Eu vou dar um exemplo aí que eu creio que o senhor vai lembrar. Antigamente, num shopping aqui da nossa cidade, no coração da cidade, muito famoso por sinal, proibiu os ditos rolezinhos. O que eram os rolezinhos? Os garotos e garotas de comunidade marcavam um horário e iam se encontrar na praça de alimentação de um shopping. E aí era motivo de medo, a sociedade clamou pela proibição disso. Inclusive, os seguranças, muitas vezes, expulsaram adolescentes do shopping. Isso é um fato, né? Então, que tipo de sociedade que a gente quer? E qual é o nosso papel, você que está assistindo essa live, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão, enquanto cidadã, está fazendo para mudar a realidade em que você vive? Porque é muito fácil apontar o dedo, mas Jaciara é conselheira tutelar, Jaciara tem a obrigação de... o professor Edson é professor, ele tem a obrigação de... E a sua obrigação enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? Se a gente for olhar no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, ele frisa lindamente que é dever da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, é seu dever enquanto sociedade, é seu dever enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadã, garantir também essa proteção, né? Se você sabe que alguma criança, por exemplo, está fora da escola, denuncie. Se você sabe que alguma criança está em situação de trabalho infantil, denuncie, não naturalize, né? Porque, inclusive, vários professores que eu conheço, né? Vários professores doutores de psicologia, de serviço social e de outras profissões, trabalham o relacionamento da questão do trabalho infantil com o crime, por exemplo. E é comprovado através de pesquisa científica, não é falatório, é pesquisa empírica, né? É pesquisa qualitativa e quantitativa através de entrevista, por exemplo, nos nossos centros socioeducativos aqui do estado da Paraíba, que a criança ou o adolescente que teve o seu acesso à educação, seu direito à educação
negado na sua infância e na sua juventude, provavelmente irá vir cometer algum delito. Isso é fato. Isso não tem o que contestar. É como diz um outro artista popular: suas ideias não correspondem aos fatos. Já dizia Cazuza, né? Então, contra fatos não há argumentos. Então, a gente tem que sair da perspectiva do achismo, de querer ser o dono da razão e o dono da verdade. E aí eu cito Sócrates, né? Só sei que nada sei, estou aqui para aprender. E a gente tem que começar a problematizar e a refletir sobre o nosso papel social, né, professor? Porque a gente vive numa comunidade... Tem conselheiros tutelares, tem a conselheira Seara. Eles são um cabedal de conhecimento. Ela viaja da Grécia aos dias atuais no Brasil, volta na Grécia, viaja na música popular brasileira. Fantástico isso. Vou conversar com você. Que é isso, você está me deixando sem graça. E aí, eu queria trazer o seguinte: o Estatuto da Criança e Adolescente, ele cria um sistema de proteção que coloca salvo a criança e adolescente, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho, mais à frente, vai falar um pouquinho daqueles de 18 até 21 anos, porque tem um processo específico de proteção a esses também. E ele coloca salvo na questão da negligência, na questão da discriminação, da exploração, da violência, crueldade e opressão. E aí hoje, especialmente hoje, eu ia fazer essa live para vocês, eu recebo um vídeo nos grupos de WhatsApp, eu vou citar qual grupo específico, mas eu participo de muitos grupos de WhatsApp, de uma mãe, né, acho que era um cinto, era um pedaço de quinto, coisa desse tipo. Ela batia muito num adolescente, acho que devia ter 14, 15 anos. E a pessoa manda esse vídeo no grupo e coloca uma legenda. A legenda era dele, essa pessoa colocou, dizendo que a mãe estava batendo por conta do uso de drogas. Isso no meu entendimento, eu não sei como é que você enxerga isso, é uma forma de a gente ver a violência e legitimar a violência a partir de um preconceito. E aí a gente precisa perceber o processo de proteção contra a discriminação prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, a partir de um preconceito nosso, a partir de uma ideia preconcebida nossa, de que aquela criança está apanhando em razão do uso de droga. E muitas vezes a gente sabe que a violência não é cura, não é solução, né? A solução é outra, não é a violência, e a gente ainda dissemina esse tipo de comportamento, colocando esse tipo de legenda nos vídeos aos quais nós recebemos. E aí eu trago essa reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a violência, não só nesse aspecto da violência pai e filho, ou parentes e o adolescente que está sob sua guarda, mas também nessa violência estatal que atinge nossos jovens na periferia, sobretudo aqueles de origem humilde, pobres, né? Pretos e muitas vezes desprovidos do processo de educação. Essa violência que é revestida de crueldade, que se manifesta nessa opressão que é combatida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e muitas vezes revestida de uma exploração. Eu vou fazer bem vasta aqui, para que você seja bem vasta também na sua fala, revestida de uma exploração, muitas vezes, em caso de meninos e meninas, porque muitas vezes a gente só pensa que a exploração sexual é de meninas, e não é. A exploração sexual atinge meninos e meninas, né? E a gente vê esse conjunto de atividade acontecendo. E a gente, às vezes, se depara escandalizado quando uma autoridade, alguma pessoa pública é levada pela polícia por conta desses vídeos. Mas, na verdade, a gente sabe que inúmeros casos acontecem pelo cidadão simples, comum, que muitas das vezes não aparece nem na televisão e que não tem o seu nome citado. Verdade, professor. O que existe, como o senhor bem colocou, é uma legitimação dessa violência. E aí o senhor deu um exemplo de uma criança ou de um adolescente, mas a gente vê isso cotidianamente, por exemplo, na questão da violência contra a mulher, né? Apanha porque quer, porque não deixa o marido, porque isso.
Ah, porque apanhou. O que você fez para apanhar? Então, assim, é como se a vítima tivesse que dar algum motivo para tal, né? Obviamente, nesse caso aí, o rapaz era usuário, né, de drogas, mas isso não dá o direito dessa mãe ou desse pai bater. Só fazendo uma observação, a legenda da pessoa que postou o vídeo foi que disse que ela estava apanhando por conta de droga. É uma mocinha. Certo. E, na verdade, ninguém sabe, porque não se sabe nem a origem do vídeo. Exatamente. E aí a gente já entra também até nessa questão aí de não compartilhar, né? Porque eu não sei se os ouvintes aí têm conhecimento, mas assim, compartilhar informações falsas é crime, né? Crime cibernético. Bem como compartilhar imagens que explicitem crianças e adolescentes em cenas constrangedoras, por exemplo, de cunho sexual, de cunho de violência e afins. Né? Então, assim, se você, ouvinte nosso aí, né, facebookianos, que está ouvindo nossa live, tem esse hábito, reavalie, tá certo? Porque você está contribuindo para tal, tá entendendo? Então, assim, eu não sou a favor da punição, eu não sou a favor da violência física, em nenhum momento, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje é crime, é considerado crime, não se pode bater, não se pode espancar crianças e adolescentes. É de, mas eu fui criada assim e vou criar meus filhos assim. Você pode até criar, seu filho pode até lhe obedecer, mas uma coisa eu lhe digo, você de vez em estar criando pontes com seus filhos, você está construindo muros, porque com certeza na fase adulta ele vai desenvolver algum tipo de problema, vai desenvolver algum tipo de ansiedade, algum tipo de trauma, e aí vai ter que se trabalhar isso nesse jovem, né? Existem tantas psicólogas aí no mundo, existem tantas formas aí educativas, temos aí a internet, né, que traz uma gama de ensinamentos. Se você for no YouTube pesquisar sobre qualquer assunto, você encontra. Tem muitos psicólogos, muitos assistentes sociais, muitos pedagogos que fornecem bastante conteúdo gratuito, né, para ensinar, a dar uma orientação aos genitores, à família, né, porque a gente sabe que essa questão de criar filhos não é uma receita de bolo, né, não vem pronta. Não existe uma fórmula mágica, um pozinho mágico que você joga ali pronto. Não, né, eu costumo dizer que ter filho é muito fácil, né, eu falo do ponto de vista de uma menina que foi mãe aos 16 anos e teve que amadurecer precocemente para poder dar conta de uma família, né? Não era só uma gravidez, era uma filha, era o estudo, era uma casa, era um marido, era todas as responsabilidades. Ou seja, eu deixei de ser filha para assumir uma responsabilidade de mãe. E você tem que, de certo modo, amadurecer meio que de forma precoce, não é verdade? E aí a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai errando aqui, acertando ali e vai chegando no meio termo. Então, eu sou totalmente a favor do diálogo, né? Porque eu acho que através do diálogo a gente consegue construir essas pontes, né? A gente sabe que nós temos aí hoje no serviço público, no próprio caso do Cristo, por exemplo, existe psicólogos, né? Demora um pouquinho, demora, é difícil conseguir uma vaga, é difícil, mas pior é não ter. Eu costumo dizer que tudo que a gente conquistou é avanço. Meio que ainda ande, como eu digo, né? Com as pernas cambaleando, assim, com um passo meio torno, mas está ali. Pior é não ter, não é verdade? Então a gente jamais pode pensar na regressão, em dar um passo para trás. A gente tem que estar nessa situação hoje, mas a gente tem que entender que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a situação vai estar bem melhor, que é, por exemplo, a situação hoje das escolas integrais, né? Muita gente critica, por exemplo, o ensino integral, porque a criança e o adolescente passam o dia todo dentro da escola. Só que hoje, eu, enquanto pedagoga, tenho que dizer que hoje o ensino que é ofertado de forma integral está longe do ideal. De fato, não é o melhor, não é o modelo, mas é uma conquista, né? Porque o pensamento inicial, a germinação da questão do ensino integral, por exemplo, é garantir para a criança uma educação melhor, né? Uma educação aí conteudista, uma educação social, uma educação política, né? Uma educação para a cidadania, envolvendo valores, ética, moral, né? E também tirar essa juventude das ruas,
Porque tudo, gente, é história, tudo muda. A gente não pode jamais na nossa vida, nem dentro da nossa própria casa, analisar um fato isolado. Nós estamos vivendo a história hoje. O que nós vivemos hoje, alguém um dia irá estudar. E as coisas levam tempo para mudar. Eu lembro que na minha década de 90, quando eu era criança, é diferente dos anos 2000, que foi a década da infância das minhas filhas, por exemplo. Então, essas mudanças, elas acontecem de forma lenta e gradual, mas não deixa de ser um avanço. Tá perfeito? Não tá, mas é um avanço, é um direito conquistado. E a gente tem que lutar para garantir mais. O Brasil tem cerca de 36% de sua população de crianças e adolescentes. Desse universo, desses 36%, 45% são crianças e adolescentes. Desses crianças e adolescentes, 45% vivem em extrema pobreza, são pobres na mais ampla forma da lei. E 58% dessas crianças, segundo os dados do IBGE, são crianças negras, sobretudo que habitam as periferias. E aí a gente sai desse nosso tema mais centralizado, mais aberto, para levar mais para a tua atividade de conselheira tutelar. Nós, então, estamos enfrentando a pandemia, uma pandemia, pelo seu próprio nome, pela terminologia de pandemia, ela é universal. Eu devo dizer que é uma pandemia universal, eu estou fazendo o que a gente chama de pleonasmo na língua portuguesa, né? Estamos enfrentando uma pandemia e essa pandemia nos colocou diante de determinadas situações inimagináveis do ponto de vista de quando nós estivemos nas faculdades ou de quando nós fizemos nossos cursos de especialização, mestrado, por aí vai. Que situação foi essa? O processo educativo a partir dos meios telemáticos. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande dessas crianças pobres, né? cerca de 50% das crianças, de um modo geral, não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores, né? E não têm acesso a smartphones. E essa pandemia colocou essas crianças fora da escola, né? Dentro das casas. E aí a gente começou a ver pipocar nos meios de comunicação as informações de violência doméstica, né, que com os dados da Machado aumentou muito, e, por outro lado, a gente sente a necessidade de que essas crianças precisam retornar ao processo educativo. Eu não digo retornar à escola, mas retornar ao processo educativo. Como que o Conselho Tutelar, e agora vem a pergunta mais difícil, como que o Conselho Tutelar tem interagido com as famílias para tentar buscar soluções nessa situação dessa educação à distância ou desse ensino remoto, né? E dessa violência que explode dentro do lar nesse momento de pandemia? É verdade, professor. Como o senhor bem colocou, é algo assim, jamais vivido, né? Jamais imaginado essa situação de pandemia. E essa questão da educação, ela está bem, sabe, crítica, bem drástica mesmo. Porque, como o senhor bem colocou, nem toda criança, nem todo adolescente tem acesso aos meios de comunicação, né? É muito fácil você ter acesso quando você tem uma certa condição social. Mas a gente sabe que a maioria das crianças, dos adolescentes, na sua grande maioria, como o senhor já relatou as porcentagens aí, é morador de comunidade, vive em comunidade com a renda pouca, família de pai e mãe desempregado, às vezes sobrevive com programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, né, que é o mais conhecido nacionalmente, enfim. E além de tudo isso, vem as problemáticas de aprendizagem também, né? Não existe um aprendizado de forma igualitária, né? Todo ser, independente de ser criança ou não, ele tem a sua forma de se desenvolver, ele tem as suas habilidades. E aí existem vários problemas pedagógicos, né? Dislexia, descalculia, criança hiperativa, TDAH, autista, enfim. Isso ainda piora mais a situação, né? As minhas filhas são adolescentes, estão tendo essas aulas remotas e elas criticam muito porque realmente é algo muito difícil, né? O ensino, ele cai um pouco nessa questão. E eu me preocupo porque as minhas têm esse acesso e as que não têm, né? Então, assim, houve algumas reuniões com as promotorias da infância e da educação
e saiu algumas notas aqui no estado da Paraíba, e existe aí um movimento nacional, né, que pede pelo cancelamento do ano letivo de 2020, né, que é o ano que nós estamos, porque a gente entende que não foi um ano proveitoso do ponto de vista educacional. E aí a gente trabalha na perspectiva de diálogo mesmo, de dialogar com gestores, de dialogar com promotores, de procurar os meios, né, e levar aquela demanda. Outra questão que a gente recebeu bastante agora nesse período de pandemia foi de crianças e adolescentes que estudavam em escolas privadas, porque nessa nova conjuntura, muitos pais tiveram seus salários reduzidos, por exemplo, ou ficaram desempregados, e aí pagar, por exemplo, R$ 150 de uma mensalidade de uma escola para uma criança, ou 300 ou 500, seja lá quanto for, estava pesando no seu orçamento. E aí, alguns gestores, né, de escolas privadas estavam partindo para a ameaça, que se o pai tirasse a criança e o adolescente da escola, iria denunciar no Conselho Tutelar e ia responder processo, isso e aquilo. Porém, nem o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma situação de pandemia. Novos tempos, nós temos que agir com o quê? Com bom senso, né? É proibido a criança ficar sem o acesso à educação. Mas desde o momento que haja esse acesso, o pai e a mãe, ele não está agindo de forma errada, porque é algo inovador. Então, nós temos que abrir a nossa mente e os horizontes para tal. Em nenhum momento, um gestor, por exemplo, de escola pode negar uma transferência, uma prova, uma nota, que eram as barganhas que estavam acontecendo. E aí a nossa função, enquanto conselheiros e conselheiras tutelares, é zelar para que o direito da criança e do adolescente seja viabilizado. Então, a nossa preocupação é o bem-estar da criança, é que aquele direito que está sendo negado e ou violado, ele seja revisto e avaliado, né? Como a gente vê aí, por exemplo, né, o senhor mora aí na comunidade, eu também, temos os CREs, né, que é as creches aqui, e aí as crianças não estão indo por conta da questão da Covid, mas está sendo garantida a alimentação, né, para essas crianças. Tem esse entendimento. A rede estadual aí também, né, está distribuindo cestas básicas para os alunos que estão matriculados, que é uma forma de colaborar também. Então, assim, novos tempos, novos olhares, né? Nem tudo o que está na criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente alcança o tempo atual. Tanto é que nós vimos aqui, ultimamente, vários decretos, né? Quase toda semana saiu um decreto novo, porque as leis já previstas não atendiam a nova realidade mundial, ou pelo menos local e nacional que estamos vivendo. Então tem que ter um pouco assim de bom senso e agir com sabedoria, tendo como referência as leis do nosso país. É verdade. Eu queria agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, que estiveram conosco durante toda essa live, né? E eu peço desculpa porque se houve comentários, eu não consigo ver os comentários. Eu também não consigo. Eu também não consigo ver. Eu não consigo ver se está saindo aqui acho que é quando faz assim, duas pessoas, eu acho que ele não permite os comentários ao mesmo tempo. Eu penso que é isso. Não sei qual a razão, mas eu penso que é isso. Mas depois a gente vai responder esses comentários a cada um individualmente. Agradecer a todos que estiveram aqui. A gente já está caminhando para o finzinho da nossa live, né? A gente se sente muito honrado com a sua presença aqui conosco. É óbvio que essa não vai ser a última nossa live, né? Teremos outras e outras oportunidades de estarmos juntos novamente. E aí eu queria trazer agora, por último, para que a gente para que você conseguisse fazer um balanço, né, do seu entendimento quanto à importância do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 30 anos. O que é que ele, de fato, representa para a sociedade no seu todo? E aí é isso que eu digo que peço que você faça nesse momento agora, para que a gente possa dialogar e já caminhar para o final do nosso programa. Certo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um dos maiores marcos legais, né, na questão que tange a política da criança e do adolescente. Como eu havia dito no começo, foi construído através de muitas lutas sociais, de muito sangue, de muito suor e de muitas lágrimas. Então, a gente tem que ter essa visão que todo direito é conquistado, ele nunca é um direito dado. Se nós temos esse direito hoje, seja da criança, seja do adolescente, seja do idoso, seja do trabalhador, é porque houveram antecessores a nós
que lutaram, se doaram através de movimentos sindicais, de movimentos sociais, para conquistar esse direito. E muitas vezes eu escuto assim, mas é porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que protege, é uma lei avançada, é uma lei isso, é uma lei aquilo. E eu venho dizer a vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é que uma lei básica, é uma lei fundamental. Não tem nenhum direito aí excepcional, porque é criança e adolescente, como o senhor bem colocou, né? São direitos inerentes à dignidade humana, são direitos inerentes à pessoa humana, direito à saúde, à alimentação, ao transporte, à educação, ao lazer, ao respeito, à moradia digna, né? E outros afins, à cultura. Então não tem nada de especial, não tem nada de revolucionário. São direitos fundamentais que inclusive não deviam ser necessários de estar dentro de uma lei para que fossem efetivados nessa prática. E aí a gente olha para o Estatuto, que tem 30 anos, né, de idade, de vida, e a gente vê uma sociedade ainda que clama pela redução da maioridade penal, pela uma sociedade ainda que naturaliza, por exemplo, o trabalho infantil, que acha que o filho do pobre tem que estar trabalhando, que é para não virar bandido, porque a gente não vê ninguém clamando para o filho do rico, mas para o filho do pobre só tem duas alternativas, ou trabalhar ou ser bandido. Ele não pode estudar, ele não pode galgar, e o senhor sabe muito bem de que ponto de vista a gente está falando. Por exemplo, a questão da universidade. Uma jovem de periferia, para vir chegar a uma universidade, é um caminho muito grande, é um precursor, tem que se dedicar muito, se esforçar muito, de muitas esperas, de muitos sacrifícios. Eu lembro que quando eu fazia o meu curso na universidade, quantas vezes eu me pus em risco, quantas vezes houve assalto nos coletivos de ônibus, quantas vezes eu não tinha dinheiro para uma xerox, né? E ainda eu fazia parte da dita elite, né? Porque de 3 a 4%, salvo engano, nas últimas pesquisas do IBGE que eu acompanhei, eram moradores de bairros periféricos que ocupavam as universidades, ou seja, um índice totalmente baixo, né? A gente trabalha, a gente fomenta, a gente é a base do país, mas a gente não consegue alcançar esse patamar. Quando a gente consegue alcançar, a gente sai daquele ponto básico que a gente estava, que é o meu caso, o seu caso, né, professor, que também teve que se dedicar, se esforçar muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso não devia ser só uma questão de meritocracia, que isso devia ser uma questão de política. E aí a gente vê o quê? Essa mesma sociedade criticando o quê? As cotas na universidade. Mas por que tem cota para negro? Mas por que tem cota para índio? Mas por que tem cota para pardo? Porque o negro, o índio e o pardo não está no mesmo ponto de direito, não está no mesmo ponto de igualdade, de equidade de você, né? Porque aquele pobre, aquele preto, aquele negro, aquele índio não teve o mesmo acesso à educação que você teve para concorrer a um curso elitizado, por exemplo, de medicina, de direito. Não sobra vaga para o pobre, né? É como se ele não pudesse alcançar esse patamar, que isso fosse algo inenarrável, inimaginável de se chegar. Então a gente tem que parar de olhar um pouco para si e começar a olhar para o todo, para essa totalidade, para que cada vez mais as nossas crianças e nossos adolescentes tenham políticas de qualidade, política de educação, política de segurança, política de lazer, política social, né? Projetos nas comunidades, né? Para poder levar um pouco de cultura e levar um pouco de luz para esse povo que clama tanto, que é tão marginalizado, né? Que está à mercê dessa sociedade, que se diz tão includente e, na verdade, mais é que excludente, né? Como a gente bem colocou diversos exemplos aqui só no nosso município de João Pessoa. Então, eu costumo dizer que eu acredito no ser humano. Eu não seria boa em outra área, eu tinha que ser de humanas mesmo, porque eu gosto de gente, eu gosto do povo, eu gosto desse calor humano, de estar ali no batalhão de frente, no pelotão de frente, lutando, brigando, exigindo, cobrando, para que eu consiga viabilizar algum direito. Porque eu não posso garantir direito, porque eu não sou o Estado. Quem garante é o Estado. O Estado lê-se prefeitura, né? lê-se Estado do Brasil, lê-se o país. Mas eu posso lutar para que aquele direito que é previsto aqui, está negado, para que ele seja assim garantido. E é isso que eu faço. Eu passo para a briga, eu vou atrás até conseguir. E eu estou aqui com um livrinho, sabe, que eu ganhei de uma pessoa muito especial, de um professor aí, ó.
Eu trouxe para dizer que está aqui, ó, comigo, dedicado. Tá vendo? Valeu, muito obrigado. Ele falou que eu era demais, que gostava de conversar comigo, mas isso é só falatório dele, viu, gente? Quem é o mestre aqui, o doutor aqui é ele. Eu sou só uma pequena aprendiz. Tá aqui. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu digo que foi um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez. Estaremos outras vezes, inclusive quando for possível fazer presencial, nós vamos fazer presencial. Queria mandar um abraço especial para o Edson. O Edson é um cara muito bom, muito bacana, eu gosto muito dele. E para suas duas princesas, né, nosso abraço, nosso carinho muito especial para elas. E desejamos sucesso, né, que elas continuem no ensino remoto, que não é muito fácil, mas a gente sabe que é um processo de adaptação e que a gente vai aprender a conviver com isso. A pandemia não acaba agora, acabou-se, abriu-se shopping, liberou-se ônibus, mas a pandemia não acabou. Use máscara, se puder fique em casa, passe álcool nas mãos, né? Faça a sua higiene de mãos, não coloque a mão nos olhos, na boca, evite estar em contato com superfície metálica e outras superfícies que possa, porventura, se contaminar, e é isso que a gente indica. Minha querida Jaciara Lima, professora, pedagoga, assistente social, especialista, conselheira tutelar e o resumo. Minha amiga, muito obrigado pela sua participação. Um abraço e beijo do coração. Eu é que agradeço. Muito obrigada, gente. Valeu. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza contribuiu. Muito obrigado. Tchau. Tchau.